1 Samuel, capítulo 16, do 1 até o 13. A palavra de Deus diz assim: O Senhor disse a Samuel: Veja, você já lamentou o suficiente por Saul. Eu rejeitei como rei de Israel. Agora encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: Leve um novilho com você e diga: Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele você deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos, e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: Não julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e levou-o até Samuel. Ele, porém, disse: Não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida chamou a Simeia, ou Samá, mas Samuel disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel, mas Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: São estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: É este, levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Vamos ler também o capítulo 17, do versículo 12 ao 15. 17, 12 ao 15. Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá. Na época do rei Saul, Jessé era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo. Seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai e a cuidar ovelhas em Belém. Vamos orar? Santo Deus, nós clamamos, ó Pai, que o Senhor pegue a Tua palavra que foi lida agora e aplique aos nossos corações. Quão lindo o Seu nome é, Tua palavra que é lida hoje em todos os cantos da terra, mas ainda não por todos os povos da terra. Nós clamamos que o Senhor venha aplicá-la aos nossos corações e que o Senhor venha mover a Tua igreja para continuar levando a Tua palavra a todos os povos. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Quando é Deus que governa as nossas vidas. Sobre isso que a gente vai conversar hoje de manhã. Quando é Deus que governa as nossas vidas, não outra pessoa, não outra decisão nossa, mas quando é Deus que governa a nossa agenda, e não o microfone. Esse texto ele começa a sua palavra, o seu texto, dizendo que o Senhor vem novamente conversar com o seu servo Samuel e com o seu povo. Ele tinha se calado há algum tempo atrás, porque o rei que o povo havia escolhido
não era segundo a vontade dele. Então o povo não queria ouvir a voz de Deus. Mas agora no capítulo 16, depois que as coisas já não estavam caminhando bem mais, Deus novamente vem e tem a sua voz ouvida. E tem a sua vontade trazida à tona, a clareza para que todos possam ouvir. Algumas coisas nós precisamos entender sobre o que a palavra de Deus diz sobre a vontade dele. A vontade de Deus é apresentada com 3 facetas na palavra de Deus. Primeiro, a palavra de Deus apresenta a vontade dele como a primeira faceta sendo a vontade decretada de Deus. Aquilo que Deus decreta, aquilo que Deus diz que vai acontecer, acontece independente de mim e de você, independente da nossa vontade. Ele resolveu criar o universo e assim ele fez, não teve interferência de ninguém. Ele decidiu enviar o Filho dele para nos salvar e assim ele fez, independente da nossa vontade, do nosso desejo. Ele decide e vai decidir por coisas na história que não tem nada a ver com a nossa capacidade de querer ou deixar de querer. A vontade decretada dele é aquilo que ele decide fazer na história. Mas a palavra de Deus também apresenta a vontade de Deus como outra faceta. A vontade ordenada de Deus. Aquilo que Deus nos manda fazer. Aquilo que Deus nos comanda fazer. Aí entram, por exemplo, todas as leis do Antigo Testamento, todas as leis do Novo Testamento, aquilo que Deus nos ordena a fazer com as nossas vidas. Ele nos manda caminharmos na luz. Ele nos manda sacrificarmos a nossa vida, entregarmos o nosso corpo, a nossa história, tudo que temos a Ele. Ele nos manda confessarmos os nossos pecados, mas nós podemos não obedecê-lo. Ele nos comanda a seguir um estilo de vida que vai trazer benefício para a gente. Um benefício eterno, mas também benefícios agora, para esse tempo. Mas a gente pode optar por não seguir a vontade de Deus e seguir então outra vontade. A vontade ordenada de Deus, Ele coloca diante de nós. Está aqui a sua palavra escrita. Mas também há uma terceira faceta, que é a vontade particular de Deus. Específica de Deus. Que Ele tem para cada um de nós. Que Ele tem para cada um de nós e que pode ser diferente do outro que está do meu lado. O local onde Deus quer que eu trabalhe, com quem que Ele quer que eu case, aonde Ele quer que eu vá, Deus usa processos, pessoas, Deus usa a nossa própria mente para chegarmos à conclusão, termos convicção acerca daquilo que Ele quer para nós, de forma específica, para a minha vida, para a sua vida. A palavra de Deus, nesse texto, parece estar falando mais sobre essa vontade específica de Deus, acerca de quem vai ser aquele que vai representá-lo diante do povo dele. Paulo, em Colossenses, no livro inteiro, mas no começo, no capítulo 1, depois no capítulo 4, ele trabalha esse conceito de que nós precisamos conhecer a vontade plena de Deus, ou conhecer plenamente a vontade de Deus. Ali Paulo não está falando da vontade decretada de Deus. Ele não está falando também da vontade ordenada de Deus, seus mandamentos. Ele está falando que num relacionamento íntimo, nós temos que construir uma sensibilidade à voz de Deus. Um relacionamento próximo com Deus, a gente tem que trabalhar essa sensibilidade de entender o que Deus quer para as nossas vidas, de forma específica. Quando nós olhamos esse texto, Samuel está reticente acerca do próximo passo. Não sei se você entende quem é Samuel. Com 12 anos, ou novinho ainda, ele aprende a discernir a voz de Deus. Como quase ninguém na história conseguiu, na história bíblica mesmo, conseguiu fazer. Ele novo começa a caminhar com base naquilo que ele ouve de Deus, não de quaisquer pessoas. E em algum momento, ao final do capítulo 3 de 1 Samuel, nós vemos isso, a voz de Samuel é confundida com a voz de Deus. Então era a impressão que tinha no povo de que Samuel sabia ouvir a Deus. Mas começa o capítulo 16, com Samuel reticente, não querendo ouvir que há um novo momento necessário de ser iniciado. E Deus fala para ele: até quando, Samuel?
você vai ficar desse jeito, sofrendo por causa de Saul, sofrendo por causa de algo que deu errado. No Novo Testamento, Paulo fala para nós que nós precisamos prosseguir olhando para frente, para o alvo que é Cristo Jesus, deixando para trás as coisas que para trás ficaram. Ele não fala para nós nos tornarmos desleixados acerca da nossa história, acerca das nossas responsabilidades. Ele fala para nós que há algo mais importante na frente que Deus tem preparado para nós. Então, deixe de se lamentar, deixe de alimentar no coração dores, sofrimentos, deixe de alimentar a tristezinha, aquele sentimento de que você é coitadinho. Deixa de fazer isso e abra os seus olhos, os seus ouvidos para o que Deus tem para você. Esse é um momento que não só Samuel está metido numa comiseração, mas todo o povo de Israel está metido nessa comiseração. E não é para menos. Eles não ouvem mais a voz de Deus, e nesse momento o exército inimigo, maior do que eles, não só em número, mas também em demonstração, há um gigante na frente desse exército. Nós vamos ler sobre ele, chamado Golias. Veja, não é algo necessariamente tão fantástico como às vezes é demonstrado. É um grande soldado, um homem de mais de 2,50 metros de altura, e ele grita da altura de uma montanha, falando para as pessoas, mas também da altura da experiência dele, de um grande soldado que ele é. E quando o povo se vê diante dessa realidade, a comiseração, o medo, o receio de que as coisas vão piorar, toma conta do coração deles. E Deus fala nesse momento para Samuel: eu vou escolher alguém, eu vou mudar essa história. Agora que vocês entenderam que não conseguem sozinhos, vocês chegaram aonde vocês precisam chegar. Quantas vezes nós também não estamos no mesmo lugar? Quantas vezes a nossa vida não parece mais proporcionar para a gente esperança? Quantas vezes parece que nós não temos mais força emocional, física, não temos mais clareza de que há a possibilidade das coisas se reverterem, que a nossa vida vai continuar sendo só essa miséria que nós alimentamos ou fomos alimentados até agora. Mas Deus vem nesse texto e mostra que Ele quer invadir a nossa história, escolhendo um novo líder e dando um novo começo para todos eles, não só para alguns deles, mas todos eles, aqueles que se entendiam como povo de Deus. Então, o que é que nós vamos ler nesse texto? Eu queria resumir da seguinte forma: Deus nunca fica refém de nosso fracasso e limitação, nem do fracasso e limitação dos nossos líderes e estruturas que nós criamos. Ao contrário, Ele sempre prossegue, Ele sempre caminha com o seu plano, fazendo sua vontade conhecida e levantando graciosamente novos líderes e novos começos em nossa vida. Deixa eu repetir para você: Deus nunca fica refém dos nossos fracassos e das nossas limitações, nem mesmo do fracasso dos nossos líderes e das estruturas que nós criamos e estamos vivendo sobre elas. Deus não fica refém do que acontece no governo brasileiro. Deus não fica refém do que acontece na realidade triste, pecaminosa da igreja brasileira. Deus não fica refém diante do fracasso nosso de segui-lo ontem, semana passada, no mês passado. Ao contrário, Ele prossegue com o seu plano. O plano de nos salvar, de nos resgatar, de mostrar a sua glória na história. E para fazer isso, Ele sempre estabelece novos líderes e novos começos, novas estruturas para que a gente venha viver. Eu queria falar 3 princípios sobre isso nesse texto que nós lemos. Primeiro princípio: que Deus quer revelar sua vontade, tornando o seu próprio povo, tomando seu povo próximo a si, para que possam participar daquilo que Ele está fazendo. Deixa eu repetir. Deus quer revelar a sua vontade, tornando o seu povo próximo de si mesmo, para que de alguma forma eles possam se envolver exatamente com aquilo que Deus está se envolvendo, com aquilo que Deus está fazendo. Então Deus fala a sua vontade para nos atrair para si, para na sequência nos usar naquilo que Ele mesmo está fazendo no mundo. Veja, olha o que acontece nesse texto. Começa
Yahvé conversando com Samuel e, portanto, se referindo a todo o povo de Israel, porque Samuel era o juiz do povo de Israel. Yahvé é o nome de Deus pessoal. Em outros momentos da palavra de Deus, são usados outros nomes. Alguns se referindo a qualidades, atributos de Deus. Alguns se referindo ao fato de que Ele é o Deus sobre toda a terra. Mas quando é usado a palavra, o nome Yahvé, é o nome que Deus se revela para o povo dele específico, para o povo dele especial, para o povo dele separado por ele. Então, quando começa o texto, Yahvé é apresentado conversando com o seu povo. E quando ele começa a falar, ele fala isso que nós lemos, que Samuel está preso numa comiseração, assim como o povo, e Deus fala, basta isso, basta desse processo. Da mesma forma como muitas vezes nós podemos estar presos numa comiseração, num problema que foi colocado em nossas vidas por outros, ou foi experimentado em nossas vidas por culpa nossa, não interessa, mas ele fala, chega desse momento, agora ouça a minha voz, ouça o que eu tenho para você acerca do novo momento na vida de vocês, de todos vocês. Quando nós olhamos esse novo momento, Deus está falando claramente a vontade dele naquele momento, e é acerca de escolher um novo líder, escolher uma nova liderança, que tem embaixo de si então uma nova direção para aquele povo. À medida que ele vai caminhando, Deus esclarece para ele como ele tem que fazer. Há um perigo ali. Se Samuel for ungir um novo rei, e Saul, que é o rei há alguns anos nesse momento, ficar sabendo, Samuel vai morrer. Então Samuel fala desse problema, Deus não tira completamente, ou não resolve completamente a questão de segurança, mas dá um jeito para ele desviar do problema, pelo menos no começo. Vai até uma cidade, que é a cidade de Davi, e quando chegar lá em Belém, você chama o povo inteiro para um sacrifício. E quando fizer isso, você chama em especial a família de Jessé com os filhos dele. E eles vão vir até você e eu vou mostrar quem você deve ungir. Veja, quando ele chega na cidade, ele chama o povo e diz para eles se purificarem, sacrificarem. Para sacrificarem a Deus, para cultuarem a Deus, eles têm que primeiro se purificar. Mesmo quando Deus nos coloca no meio de uma situação maravilhosa. Veja, aquelas pessoas estão prestes a experimentar a escolha do novo rei de Israel, que seria o descendente ou o antepassado do Senhor Jesus, do Messias. Eles estavam prestes a experimentar um grande evento na história, um dos maiores na história. A aliança de Deus com o seu povo seria renovada através da vida de Davi. Então eles estão próximos a participar disso. Nós muitas vezes podemos ser colocados em momentos especiais na história de Deus, mas mesmo quando Deus nos coloca em momentos assim, Ele nos convida primeiro para purificarmos a nossa vida. Quando eles são chamados a se purificar, nesse texto, naquele contexto fica claro o que significa. Eles tinham que tomar banho, lavar as roupas, eles tinham que, de forma consciente, vir adorar a Deus com um coração puro diante de Deus. Deus também nos chama hoje para fazer parte de um novo momento na nossa história e na história de outros. E não é porque Ele nos chama que nós podemos vir de qualquer maneira. Ele nos chama e quando nós ouvimos a Sua voz, então nós temos que nos preparar para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Mateus capítulo 22 é falado do último banquete que vai vir na história, que é aquele banquete diante do Deus Todo-Poderoso, quando Ele voltar a segunda vez. E ali é falado que algumas pessoas foram encontradas naquele banquete sem a roupa apropriada. Quantas pessoas dentro da igreja, ou que querem se aproximar de Deus, vêm sem desejarem serem transformados, sem desejarem ter a vida transformada para estarem diante do culto a Deus. Quando nós viemos aqui de manhã, talvez você não tenha claro isso para você ainda, mas nós não viemos para simplesmente sermos alimentados. Nós não viemos aqui para pegarmos coisas para nós, não como primeira coisa. Nós não viemos aqui para termos as nossas baterias
acrescentadas para a gente receber de novo um vigor, embora tudo isso possa acontecer. Nós viemos aqui em primeiro lugar para adorar a Deus, para entregar a nossa vida a Ele, para entregarmos o nosso coração a Ele, para purificarmos as nossas vidas, clamando por perdão pelos nossos pecados. Mas no meio desse contexto então de purificação, de sacrifício, Samuel tem que passar diante dele um conjunto de homens, 7 ao todo, que um deles, na mente de Samuel e de todos, vai ser escolhido como rei de Israel. Nenhum deles é escolhido como rei de Israel. Nenhum deles. 7 irmãos de Davi passam. 3 deles já são guerreiros experimentados, talvez líderes, já são pessoas que estão no exército. Samuel é convencido pelo seu coração de que eles vão ser escolhidos por Deus, mas nenhum dos 3 é escolhido por Deus. Ao que tudo indica, a partir do 4, Samuel para de imaginar qual dele seria. Quantas vezes nós seguramos projetos, apresentamos pedidos, planos diante de Deus, achando que Deus vai aprovar, bater o selo nos nossos planos, nas nossas vontades, nos nossos desejos. E Deus vai deixando a gente colocar aquilo diante dele, falando, não é isso, não é isso, não é essa a direção que eu tenho para a sua vida. E muito provavelmente tem algo escondido no seu coração, na sua agenda, na história, na sua história, que Deus está esperando você pegar essa coisa e colocar, Senhor, é isso então? Muito provavelmente Deus está fazendo a mesma coisa que Ele fez há quase mais de 3.000 anos atrás aqui nesse texto, com você hoje de manhã. O que é que você tem apresentado a Deus e Deus tem dito uma vez depois da outra, não é essa forma que o problema na sua vida vai ser resolvido. Não é desse jeito que a sua vida vai caminhar. Não é desse jeito. E Deus está dizendo para você, e você talvez, ou talvez não, já identificou alguma coisa lá atrás, e se não, peça para Ele identificar, que você escondeu. Mas que Deus está falando, é essa coisa que você escondeu. Pois em algum momento Samuel fala para Jessé, não tem mais nada, não tem mais ninguém aí, e ele manda chamar Davi, um jovenzinho, segundo o capítulo 17, e só para ficar claro, a ordem cronológica desses 2 capítulos está uma bagunça. São vários textos que foram construídos e eles compilaram, e pelo jeito, na hora eles colocaram no jeito temático, mas não cronológico. O capítulo 17, versículo 12 a 15, diz para nós quem é Davi e de que família ele participa. Mas é no capítulo 16, do versículo 1 em diante, é que conta para nós que aquele jovenzinho, um adolescente, talvez de 15 anos de idade, talvez ainda inexperiente, é a pessoa escolhida. Aquele mais improvável, o método mais improvável, é o que Deus escolheu para solucionar o problema naquele momento. E como é que eles ficaram sabendo disso? Eles ficaram sabendo disso através de afinarem o ouvido com a voz de Deus. Veja, Samuel é um homem que conhece a Deus, conhece a voz de Deus. E Deus fala para ele, você, Samuel, está vendo só aquilo que o olho consegue ver. Deus vê aquilo que está no coração. Mesmo homens e mulheres piedosos, experimentados na fé, podem fracassar em entender a voz de Deus. Mas homens e mulheres piedosos e que querem continuar sendo humildes diante de Deus, mesmo quando em algum momento fracassam em entender a voz de Deus, se calam em outro momento e aguardam Deus falar. Nós temos ouvido e visto cada vez mais pessoas dizendo, nesse Brasil evangélico que nós temos, eu ouvi a voz de Deus, eu sei o que Deus falou, é assim que Deus me disse, ontem Deus falou assim comigo, semana passada Deus falou desse jeito. Veja, tome cuidado com essa afirmação, tome muito cuidado com essa afirmação. Se ela não tem um poder sobrenatural de criar convicção no seu coração, que não tenha dúvida alguma que foi Deus que falou, não seus sentimentos,
não as suas impressões, não os seus desejos, mas Deus que falou. E se junto com isso você não consegue achar na palavra de Deus uma referência, um texto, uma narrativa que te dê um solo firme para basear que isso que você ouviu é a voz de Deus, não diga para você mesmo, não se iluda que é a voz de Deus que você está ouvindo. A voz de Deus cria um impacto no coração do homem que nada mais pode criar. 4 anos e meio atrás, eu estava já orando há algum tempo se eu plantava ou não essa igreja. Eu já estava fazendo uma série de outras coisas no campo missionário. E eu não tinha necessidade de plantar mais uma igreja. Para mim, não. Mas eu comecei a orar com a minha equipe na agência missionária chamada Conectar. Alguns de vocês talvez já conheçam. Conversei com a minha esposa, nós começamos a orar. E surgiu algumas dúvidas em nosso coração, se essa era uma direção de Deus. Um dia, eu lavando a louça, pensando na morte da bezerra, não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo, uma voz veio à minha mente: plante a Igreja Batista Calvário. Nunca mais, 4 anos e meio atrás, eu tive qualquer dúvida sobre isso. Eu queria dizer para você que Deus quer criar esse tipo de convicção o tempo todo, sobre todas as coisas na nossa vida, mas não é verdade. Não é verdade. Na minha vida, talvez eu não tenha 10 momentos em que Deus criou essa convicção inabalável no meu coração. Mas quando eu soube que nessas 10 vezes foi Ele que falou, nada me abalou acerca daquela certeza. Quantos irmãos eu ouço falar, foi Deus que me disse, um mês depois é outra coisa que Deus disse, 2 meses depois é outra coisa que Deus disse. Quantas pessoas eu ouvi falar, que eles dizendo, Deus me mandou ir para lá, semana depois, agora Deus me mandou para cá, Deus me mandou fazer parte dessa igreja, agora é daquela, Deus me mandou namorar essa pessoa, agora é aquela outra, Deus me mandou abrir essa empresa, ou entrar naquele emprego, mas agora me mandou fazer outra coisa, como se o nosso Deus fosse tão fraco quanto os nossos sentimentos, quanto as nossas impressões, quanto os nossos fracassos na história. Pois não é isso que Deus está falando nesse texto e na palavra dele. O que ele está dizendo para nós é que quando é Ele falando, há uma impressão na alma que nós não temos dúvida que foi Ele que disse. E quando é Ele que fala, há uma certeza na palavra de que nós estamos no caminho certo. Então, como é que nós olhamos para esse texto no primeiro momento? Que Deus quer falar com a gente, mas Ele quer criar um impacto profundo em nossas almas, através da experiência com o seu Espírito e através da experiência com a sua palavra. Davi era um menino, um garoto, nada especial tinha nele. Veja, não é que ele não tinha certos atrativos. Todo adolescente é bonito, especialmente para quem já está ficando velho. Quando eu olho um rapaz de 15 anos, eu lembro dos meus 15 anos. Corria igual uma flecha na mão do guerreiro, nadava bem, jogava bola. Eu achava que era bem, talvez os outros não achavam. Hoje, eu já não me sinto assim. Mas quando eu olho o Washington, filho, quando eu olho a Davi, o nosso Davi, quando eu olho os jovenzinhos, eu vejo tanto que nós podemos ter certos atrativos diante de Deus e diante das pessoas. Mas não é isso que é dito para nós acerca de Davi. Ninguém escolheria Davi. Ninguém olharia para Davi como uma opção, assim como a maioria de nós, se não todos nós. Ninguém escolheria um de nós para sermos aquela pessoa que hoje o Espírito Santo de Deus viesse com poder e nos habilitasse, porque é isso que acontece. Davi é habilitado com inteligência, força, coragem, fé, como nenhum dos irmãos dele mais velho, nenhum dos soldados do exército de Israel, nem mesmo o grande gigante dos inimigos conseguiu ter. E como é que ele faz isso? Ele não faz isso a partir da capacidade dele, ele faz isso
a partir do poder do Espírito Santo de Deus vindo sobre a vida dele. E no contexto, através de ouvirem, não só agora Samuel, mas todos que estão ali, que a vontade de Deus era que Davi fosse colocado agora como rei, fosse ungido como rei. Então a primeira coisa que nos diferencia de uma vida cristã sem qualidade para uma vida cristã com qualidade, de uma vida plena de significados e alegria, de uma vida miserável e de comiseração, é ouvirmos a voz de Deus e nos entregarmos a ela. Segundo princípio que nós temos nesse texto, agora eu queria ler com você do versículo 14 ao 23. Eu vou ler primeiro, depois eu falo o versículo. A palavra de Deus diz assim, 1 Samuel 16, 14 ao 23. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentava. Os servos de Saul lhe disseram: o espírito maligno enviado por Deus está atormentando o Senhor. Permita que procuremos um bom músico para tocar harpa sempre que o espírito o afligir. Ele tocará música para acalmar o Senhor e o fará sentir-se melhor. Está bem, respondeu Saul, encontre alguém que saiba tocar bem e traga-o para cá. Um dos seus servos disse a Saul: um dos filhos de Jessé de Belém sabe tocar harpa. Além disso, ele é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra e tem bom senso. Também é moço de boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul enviou mensageiros a Jessé para lhe dizer: envie-me seu filho, o pastor de ovelhas. Jessé enviou Davi a Saul e com ele mandou um jumento carregado de pão, um cabrito e uma vasilha de couro cheia de vinho. Davi se apresentou a Saul e começou a servi-lo. Saul gostou muito de Davi e o tornou seu escudeiro. Então Saul enviou uma mensagem a Jessé pedindo: deixe que Davi continue meu serviço, pois estou muito satisfeito com ele. Assim, sempre que o espírito maligno enviado por Deus afligia Saul, Davi tocava a harpa. Saul se sentia melhor e o espírito se retirava dele. Qual que é o segundo princípio que eu queria mostrar para os irmãos hoje, que nós lemos nesse texto? Deus não é refém das nossas limitações e fracassos de seu povo. Antes, graciosamente provê novos começos, prosseguindo com seu plano. Veja, quando nós vemos esse texto, eu li só um pedaço, no capítulo 17, há outros momentos que nós temos que ler para acompanhar. Por exemplo, no 17, versículo 11, diz para nós o seguinte: quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados. Depois no versículo 24, de novo, é a mesma lógica. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. O que é que se instala no meio desse pessoal? No capítulo 6, a partir do versículo 14, ele está fora de cronologia. Na verdade, ele se refere a um outro momento. Ele se refere ao fim do processo. Depois que Davi já havia derrotado Golias, então acontece esse momento que Saul vê o Espírito Santo de Deus se retirar totalmente da vida dele e vindo agora para a vida dele um espírito maligno. Mas nesse contexto todo, tanto do final quanto do meio da guerra, eles estão apavorados diante do inimigo. E Saul diante do inimigo ainda pior, o inimigo invisível. Nós não sabemos de fato o que aconteceu com Davi. Ao que tudo indica, não é um demônio que vem na vida de Davi. Por quê? De Saul, não de Davi. Na vida de Saul, por quê? Porque ao lermos o texto, os servos de Saul, no versículo 16, interpretam que alguém tocando uma harpa vai acalmá-lo e vai expulsar aquele espírito maligno. Então, ao que tudo indica, o que eles estão fazendo aqui era o que faziam na época: identificar problemas de esquizofrenia, identificar problemas de depressão, identificar problemas de emocionais, psicossomáticos com atuação demoníaca. E quando naquele momento, então, eles identificam isso, sugerem: vamos colocar alguém para tocar uma bonita música aqui. Não interessa se foi um espírito maligno ou se foi uma doença mental que vem sobre Saul.
O que nós sabemos é que ele vem da parte de Deus. Ele é julgado por Deus, Saul. E nesse momento Deus usa a vida de um rapaz para tocar uma harpa. E através desse processo, Deus mostra que há um novo começo, mesmo quando todas as coisas internamente também estão desmoronando. A vida de Saul já não tinha esperança para ele nesse momento, mas havia esperança para o povo de Deus. E Deus invade a história mostrando que havia a esperança aí. Deus se afasta de Saul porque ele resolveu lá atrás temer homens. Porque Saul resolveu temer homens lá atrás. Veja, lá na história lá atrás, ele derrota um homem, um rei inimigo, e ele teria só que cumprir todo o objetivo que lhe foi dado. Nós vimos isso há pouco, alguns domingos atrás. Mas ele não cumpre. E por que ele não cumpre? Fica com medo do seu próprio exército, do que eles pensariam, do que eles diriam, do que eles chegariam à conclusão. Quantas vezes nós também não nos achegamos a Deus, ou nos afastamos de Deus, porque ficamos com medo das opiniões dos outros. O temor a homens é um pecado grave contra Deus. É o mesmo tipo de pecado da feitiçaria. É o mesmo tipo de pecado da idolatria. É o que é falado no texto antes, que nós vimos semana passada. E por causa desse medo que ele alimenta por homens, Deus coloca mais medo ainda no coração dele e de todos que estão em volta deles. Veja, no capítulo 15, versículo 23, diz isso que eu falei para os irmãos. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. Persistir no erro é mal tão grave quanto adorar a ídolos. Seguir a homens é um pecado grave, principalmente quando isso significa abandonar a Deus. Quando nós olhamos o que está acontecendo nesse texto, o povo se decepcionou, não só Deus, mas o povo se decepcionou com Saul. Mas ele não é o único que decepciona nesse local. Os irmãos de Davi também decepcionam. Eles também não vão atrás daquilo que deveriam ter ido. Eles viram Deus ungindo a Davi como rei, mas talvez algum sentimento ruim há no coração dos irmãos de Davi e por isso não seguem. Quantas vezes a nossa própria família, os nossos próprios amigos não percebem o que Deus está fazendo na nossa vida, mas também olha o outro lado. Quantas vezes nós mesmos nos afastamos de pessoas que Deus levantou em volta de nós, por causa de quaisquer motivos, medo de homens, ou porque nós ficamos ressentidos de Deus não fazer aquilo que está fazendo na vida do outro com a gente. Qual será o papel do orgulho e do coração ressentido no coração dos irmãos de Davi? Porque depois eles também não se tornam líderes em Israel. Pela graça de Deus, lá no capítulo 22, eles se juntam ao exército de Davi. Eles não ficam longe do irmão, mas não é mais citado nenhum deles como líderes no reino de Israel. Você consegue imaginar isso? Um jovem de 15 anos é eleito por Deus e colocado como líder. E ele tem pelo menos 3 irmãos que são talvez já heróis de guerra. Estão lá, talvez 15 anos mais velho que ele, homens formados. Pois nenhum deles é colocado depois como líderes em quaisquer posições em Israel. Isso deveria alertar a gente. Qual o papel do orgulho, do ressentimento em nossos próprios corações? Quando nós decidimos não nos dedicar àquilo que Deus nos colocou, à liderança que Deus colocou diante de nós, ao plano que Deus colocou diante de nós. Veja então, esse princípio fala para nós que Deus não vai ficar refém da gente, dos nossos fracassos, das nossas limitações. No meio disso, o povo poderia pensar que outra resposta nós podemos ter de Deus. Mas Davi é levantado nesse momento e colocado como a resposta de Deus para aquele momento. Eu queria ler alguns pedaços do capítulo 17 com vocês. Versículo 1 do capítulo 17. Não, vou ler um pouquinho à frente.
Versículo 17 do capítulo 17. Um dia, Jessé disse a Davi: leve depressa para os seus irmãos que estão no acampamento esse cesto, com grãos tostados e esses 10 pães. Leve também esses 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícia deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as suas ovelhas com outros pastores e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Logo os filisteus e israelitas estavam à frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu para a frente da batalha para saudar os seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntaram uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dá uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Então Davi, esse garoto, pergunta: o que receberá o homem que matar? Ele vai a fundo nisso. Ele quer entender. Por quê? Por causa do benefício? Por causa da honra? Mas olha como ele termina a palavra dele. Afinal de contas, quem é esse incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Não há limitações para Deus. No momento em que as pessoas se decepcionam com o rei delas, no momento que elas morrem de medo do futuro que está à frente, predestinado para eles de derrota, no momento em que nem os irmãos de Davi, que sabem o que aconteceu na vida de Davi, todos esses têm o seu coração apavorado, Deus levanta um jovem corajoso no meio deles. E não corajoso porque é um doido, mas porque o poder do Espírito Santo veio sobre ele. E todos em algum momento vão reconhecer que Deus estava com ele, como nós lemos no versículo 18, quando termina de falar que ele é um moço de boa aparência e o Senhor está com eles. O versículo 18 do capítulo 16 foi narrado na cronologia depois do fim da guerra. Então as pessoas já viram Davi lutando a batalha e sabem a capacidade que Deus deu àquele rapaz. Então, segunda coisa que eu gostaria que você pensasse comigo, essa ação que Deus está fazendo aqui, ela tem sempre 2 movimentos que nós precisamos prestar atenção. Um primeiro movimento é que nós temos que olhar e ver quais são as pessoas que Deus tem levantado em volta de nós como líderes, como pessoas cheias do poder de Deus, do conhecimento da palavra de Deus para nos direcionar. Não sigam uma pessoa que Deus não confirmou no seu coração que ela segue a palavra de Deus. Não faça isso com você. Não siga a liderança dessa igreja. Não siga a liderança de igreja nenhuma, que você não tenha certeza que foi Deus que instituiu sobre a sua vida, que essa pessoa segue a palavra de Deus. Porque Deus tem levantado líderes, Deus tem levantado homens e mulheres para andar em volta de nós. Deus tem levantado líderes formais para estarem à frente do seu povo. E Deus tem levantado homens e mulheres piedosas, mesmo informalmente, em volta de nós. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos e ver quem são essas pessoas. E não podemos fracassar nisso. Porque fracassar em identificar os líderes que Deus colocou diante de nós é fracassar em identificar os novos começos que Deus tem para cada um de nós. Esse momento é um momento de miséria para o povo de Israel. Mas Deus levanta um líder improvável, com uma força sobrenatural dentro de si, energizado pelo poder de Deus e humilde o suficiente para dizer, como ele diz em algum momento: não sou eu, mas é o Espírito Santo de Deus em mim que faz essas coisas.
Há um segundo movimento. Qual que é o segundo movimento? Que talvez você hoje seja Davi. Deus talvez hoje queira levantar você como líder aonde você está, formal ou informal. Que Deus quer levantar a sua vida a partir daquilo que Ele deu para você, nas oportunidades que Ele colocou você. Veja, Davi em algum momento pega a armadura de Saul, e ela é imprópria para o uso de Davi. Não dá, Davi não consegue andar. Davi tem certeza da força de Deus, ele tem certeza que Deus vai usá-lo, ele tem certeza que o inimigo que está lá na frente não é imbatível, porque Deus está com ele, mas Davi se sente incompetente para lutar com as armas de Saul. Talvez nas entrelinhas Deus está dizendo para nós que Ele não queria que ninguém imaginasse sequer ou contabilizasse de alguma forma que Davi venceu a batalha, porque usou as estruturas de Saul, porque usou o poder de Saul, porque usou o método de Saul. E Deus fala: não, Senhor, você vai na minha força, do meu jeito. E meus irmãos, Deus pode não querer hoje, nesse momento da história, usar você como um pregador, como eu estou aqui na frente, ou como um missionário, como o Rodrigo que veio aqui, mas Deus quer com certeza usar você na vocação aonde Ele te colocou. Não vai ser com a minha estrutura, mas com a estrutura que Ele vai colocar na sua vida e talvez já tenha colocado em você. Então abra os olhos para isso também, porque Deus quer levantar a sua vida, para você ser Davi aonde você está, para você ser uma pessoa dele, um líder dele aonde você está. A hora que nós vemos isso acontecendo na vida de Davi, parece ser uma história longe, distante, mas Deus quer usar você agora, com sua família, no ambiente onde você está, como empresário, como funcionário, como profissional, como dona de casa. Ele não vai usar com as suas armas. Ele não vai te usar do jeito que você quer. Ele vai usar com as armas dele, do jeito que ele quer. Se você hoje abrir os olhos para isso, você vai ver que Deus sempre tem novos começos. Há sempre portas abertas para a ação de Deus em nossas vidas. Deus nunca se rende, Ele nunca se aprisiona, Ele nunca se limita por causa dos nossos erros, da nossa finitude, das nossas limitações. Mas Ele sempre cobra de nós que a gente se entregue a Ele, para que Ele purifique os nossos corações, prepare os nossos olhares, a nossa percepção, para ver o que Ele quer que a gente tem que fazer através das nossas vocações, aonde nós estamos. Alguns de nós, talvez Deus vai levar para outras profissões diferentes agora, do que elas estão fazendo hoje. Talvez Deus vai levantar alguns de nós, para ir para outros locais, outras igrejas, não sei, outros locais. Talvez Deus faça isso. Vamos orar para que Ele fale a voz dEle aos nossos ouvidos. Mas nesse momento eu estou falando para você, pensa não no que Ele pode te dar, mas pensa no que Ele já te deu agora. Ele já te colocou em um local, Ele já te deu uma profissão, Ele já te deu uma família, Ele já te deu uma experiência, Ele já te deu acesso à vontade escrita dEle. Então ouça com atenção. Deus quer iniciar um novo momento na sua vida. Basta você abrir agora os seus olhos, os seus ouvidos, se arrepender de todo e cada um dos seus pecados e entregar a vida dele e falar: Senhor, então venha fazer na minha vida esse novo começo. Eu quero ser esse novo começo. Terceiro princípio que a gente vê nesse texto. Eu li um pedaço, mas eu vou ler o capítulo 17, do versículo 1 ao 11, para nós. Diz assim: os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó, em Judá e Azecá. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente em colinas opostas no vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu,
saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros, alguns dizem que pode ser 2,10 metros, outros 2,50 metros de altura. Usava capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu, vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel, mande um homem para lutar comigo. Veja, isso não é novo na história. Isso é muito comum. Talvez alguns já viram um filme de Troia, ou sabem a história de Troia, ou de outros do antepassado. Quando 2 exércitos se reuniam, e aqui eles estão um em cima de cada monte, no meio do vale, onde seria travada a batalha, é muito comum que um exército escolhesse um herói. E esse herói então ia representar o seu exército e lutar para que não houvesse tanta derramamento de sangue, tanto sofrimento, e a batalha fosse resolvida ali. Golias se levantava ali como herói deles. Talvez ele fosse um mercenário, porque aparentemente ele não fazia de fato parte do povo filisteu. E ele estava ali e chamava o povo para guerrear. E à medida que ele chamava, não pensem vocês que todos os soldados de Israel eram temerosos, eram medrosos. Não era necessariamente. Mas uma coisa é lutar no campo de batalha contra um gigante, e nós podemos lutar como equipe contra ele. Outra coisa diferente é você com 1,70 m, com 1,80 m, e lutar com um homem de 2,90 metros, que só a roupa dele poderia ser o peso de um soldado do povo de Israel. Então eles falavam, isso aí não. Quer dizer, uma coisa que era difícil de se realizar, se tornava uma coisa apavorante quando eles se imaginavam no campo de batalha. E nós lemos já esse versículo, o versículo 24, que diz que quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados, mesmo os mais corajosos dentre eles. Então, diante disso, surge esse princípio que eu queria falar para os irmãos: ser contrário aos planos de Deus e ao seu povo é ser inimigo de Deus. Golias se coloca como inimigo de Deus. Talvez ele não fosse parte dos filisteus, mas não termina aqui o princípio. O princípio continua, e isso não é um privilégio de pessoas de fora do povo de Deus. Deixa eu falar todo o princípio para vocês. Ser contrário ao plano de Deus e ao povo de Deus se configura na história como se decidindo ser inimigo de Deus. E isso não é privilégio, ser inimigo de Deus, de pessoas de fora do povo de Deus. Porque mesmo dentro do povo de Deus, há pessoas que se levantam contra os planos de Deus, contra a vontade de Deus, contra o desejo de Deus e contra o povo de Deus. Veja, é muito grave isso que nós vemos nesse texto. Porque no mesmo texto que um grande inimigo é levantado, é colocado para a gente também que parte do povo de Israel pode ser considerada inimiga de Deus. Quantos dentro da igreja talvez até já acreditaram que são povo de Deus, mas porque são contrários ao plano de Deus, à vontade de Deus, se tornam de fato inimigos de Deus. Se não, vamos olhar um pouquinho mais o que acontece nesse texto. Os filisteus já eram inimigos de longo prazo. A última batalha que eles tiveram foi mais ao norte de Israel, no centro de Israel indo para o norte. Agora eles vão para o sul. Eles têm uma grande habilidade de entrar por locais e de maneiras e em momentos que deixam Israel desestabilizado.
Não fiquem em dúvida, os nossos inimigos hoje não são de carne e sangue, não são pessoas do outro partido, esqueçam isso não vem da palavra de Deus, não são pessoas que abraçaram outra ideologia, não são esses os nossos inimigos. Os nossos inimigos, eles são o mundo, a carne e o diabo, e não o mundo, pessoas, mas um sistema corrupto que se levanta contra Deus. Esses nossos inimigos, assim como os filisteus, eles são muito competentes. Eles sabem como nos pegar pelo flanco. Eles sabem como nos atacar nas horas que nós estamos mais desabilitados ou desequilibrados. Eles sabem disso. Então não se enganem. Os nossos inimigos vão se levantar diante de nós com bastante habilidade. Golias, ele era um militar, um soldado experiente. E ele tinha um escudeiro. Na nossa mentalidade hoje ocidental, de 2022, talvez para nós entender o que é um escudeiro não é tão fácil. Um escudeiro não é um menininho correndo na frente, como um bobão carregando as coisas na frente do campo de batalha. Isso seria uma crueldade a ser feito com alguém. Quem era o escudeiro de um grande herói ou de um grande soldado? Era também um soldado competente. Então, quando Davi vai lutar com Golias, ele tem na frente dele um grande gigante, um soldado de história, mas ele tem também diante dele um outro soldado competente, carregando as armas, indo junto. Ele vai ter que enfrentar pelo menos dois ali naquele momento. E Davi, um jovenzinho, vai para frente dele e veja, quando nós vamos enfrentar os nossos inimigos, nós não podemos ser ingênuos. Eles, via de regra, são muito mais competentes que a gente. Deixa eu mudar a frase. Os nossos inimigos são tão mais competentes que a gente, que se a gente por um minuto, um segundo, baixar a guarda, porque nós achamos que chegamos lá, temos o método correto, estou na igreja correta, sei fazer tudo. Se por um minuto a gente achar que nós somos competentes, nós podemos exatamente nesse minuto perdermos uma batalha séria em nossas vidas. Então, esses são os inimigos que são colocados diante de nós. E quando nós vemos esses inimigos sendo colocados diante de nós, é interessante que Davi, em algum momento, no versículo 26, nós lemos o 23, do capítulo 17, no versículo 26, ele fala: afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Falar mal do povo de Deus, se levantar contra o projeto do reino de Deus, se colocar contra a igreja do Deus vivo, isso tudo, segundo Davi, é a mesma coisa que falar que nós estamos nos levantando como inimigos de Deus. Não há diferença. Então, tome cuidado. Deus é gracioso, mas nós podemos nos colocar como inimigos dele. Deixa eu ler alguns textos do Novo Testamento, porque alguns podem falar, mas isso era no Antigo. No Novo é assim também? Romanos 5, versículo 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Colossenses 1, 21, 23. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Filipenses 3,18. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem dentro da igreja como inimigos da cruz de Cristo Jesus, porque são contrários ao que a cruz de Cristo exige de nós. Tiago capítulo 4, versículo 4, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. A palavra de Deus, nós podemos continuar lendo textos e mais textos falando sobre isso. Deus é gracioso.
perdoa todos os nossos pecados, se nós confessarmos os nossos pecados. Ele quer nos atrair a todos para si. Mas a verdade é que muitos de nós decidimos continuar como inimigos de Deus. Quando nós olhamos esse texto que nós lemos, ao final do texto, quando a guerra já encerrou, versículo 55 diz assim: quando Saul viu Davi sair para lutar contra os filisteus, enquanto isso estava acontecendo, perguntou a Abner, o comandante do seu exército: Abner, quem é o pai desse rapaz? Não faço ideia, ó rei, disse Abner. Então descubra quem é o pai dele, ordenou. Assim que Davi voltou, depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Ele ainda carregava a cabeça do filisteu em suas mãos. Saul perguntou: quem é seu pai, meu rapaz? Davi respondeu: sou filho de Jessé, que vive em Belém. É depois desse texto que acontece o que nós lemos no capítulo 16. Que, versículo 14, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentava. O inimigo de Deus não estava só do outro lado da trincheira, estava também dentro do povo de Deus. Saul era, nesse momento, em medidas diferentes, com agendas diferentes de Golias, mas era inimigo do povo de Deus. Meus irmãos, pela cruz de Cristo, nós temos algo hoje que de forma alguma foi esclarecido, ou melhor dizendo, que não foi esclarecido na sua totalidade no Antigo Testamento, mas agora de todas as formas é esclarecido para nós no Novo Testamento. Em Cristo Jesus, todos nós podemos ser feitos amigos de Deus. Nós não precisamos mais sermos contrários aos planos de Deus. Se arrependa dos seus planos, dos seus projetos. Se arrependa de achar que você que toma a decisão de como usar o seu dinheiro, o seu tempo. Se arrependa daqueles pecados imorais que você comete sozinho quando ninguém está te vendo, ou mesmo em público, sem ter medo do que as pessoas vão ver e falar. Se arrependa disso enquanto é tempo. Há um momento de nós nos tornarmos amigos de Deus, e esse dia é hoje, não pode ser amanhã. Na vida de Saul acabou o tempo, mas na nossa vida ainda há tempo. E outro motivo que eu gosto de falar sobre isso é que nós, igreja, precisamos acordar. Nem tudo que se levanta como igreja lá fora pertence ao povo de Deus. Há igrejas que decididamente não estudam a palavra de Deus, porque acham que a palavra escrita de Deus não é necessária. Mesmo vendo exemplos como o de Davi, veja, Davi vai no poder do Espírito Santo de Deus para lutar contra aquele gigante, mas no caminho ele sai correndo, é rápido, não é uma coisa de lenta, ele sai correndo em disparada na frente do gigante, sozinho, e pega uma pedra, usa uma funda para acertar a testa do inimigo. Deus não fala como ele tinha que fazer, fala que ele podia ir e iria vencer, mas Davi é desafiado a usar o cérebro dele e pensar qual é a melhor estratégia para vencer aquele inimigo. Certamente não seria uma boa estratégia um rapazinho baixinho, franzino, usar agora uma espada contra um gigante, mas à distância e na velocidade, Davi sabia, porque ele planeja, porque ele pensa, porque ele usa o cerebelo e sabe que Deus daquela forma iria dar vitória para ele. Mas muitas igrejas hoje decidem não pensar, não estudar, não avaliar, não checar se é isso mesmo que a palavra de Deus fala. Outras igrejas podem querer estudar a palavra de Deus, mas ainda estão distantes, então nós podemos ajudá-los. E ainda há um conjunto de não igrejas, pessoas, igrejas, líderes que decidem ser contrárias ao plano de Deus. Elas não são contrárias porque não estudam a palavra de Deus. Elas não são contrárias porque ainda estão imaturas na fé. Elas são contrárias porque elas decidiram ser contrárias. A
A palavra de Deus define essas pessoas como inimigas de Deus. Eu já preguei em igrejas que eram inimigos de Deus, ou pelo menos era assim que eles se mostravam. Tudo que Deus falava que nós tínhamos que fazer, eles faziam o contrário. O culto era um show. O evangelismo era um comércio. A graça de Deus era barata. Não há confissão de arrependimento, não há confissão de pecados, não há arrependimento. Quer dizer, tudo que eles pregavam era o contrário do que a palavra dizia. Se pode comprar o favor de Deus, se pode negociar a moral e os bons costumes, se pode negociar tudo. Veja, a palavra de Deus condena claramente aqueles que se colocam como inimigos de Deus. Não porque Deus tem prazer nisso, mas porque há o tempo da gente voltar para Ele. Há um novo começo. Deus não se rende às nossas limitações e fracassos, mas Deus chama cada um de nós hoje a nos rendermos então a Ele, abrirmos o nosso ouvido, entregarmos a nossa vida aos líderes que Ele levantou diante de nós, que sejam líderes que sigam a palavra, nós mesmos nos tornarmos pessoas de referência para aqueles que estão em volta da gente. Então, como é que a gente pode concluir esse sermão? Eu queria então concluir de 3 formas. Primeira, coloque como prioridade na sua vida aprender a ouvir a voz de Deus. Nisso está depositado o seu futuro. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Quando prega um pregador, não acredite nele cegamente. Olhe se na Bíblia tem isso. Se você não consegue responder na hora, anote na agenda, anote no seu cérebro, vai depois pesquisar. Não se renda ao que os outros falam, se renda ao que Deus fala. Aprenda a discernir a voz de Deus, aprenda a ouvir, aprenda, trabalhe isso. Samuel, décadas servindo a Deus, sabendo ouvir a voz de Deus, e mesmo nesse momento da história, já com cerca de 80 anos de idade, ainda não conseguiu ver o que Deus estava vendo na vida de Davi. Não se engane, os mais piedosos dentre nós podemos fracassar em ouvir a voz de Deus, se nós não colocarmos como prioridade, dia após dia, aprendemos a ouvir a voz de Deus. Orai sem cessar significa, a cada momento, nós colocarmos a nossa mente para pensar, será que é isso que Deus está dizendo? Senhor, fala mais uma vez, abra os meus olhos, abra a minha percepção. A principal forma que nós temos para entender a palavra de Deus é lendo a palavra dele. Mas veja, não é um exercício só cerebral, porque se fosse, alguns talvez de nós seríamos mais habilitados para isso. Não é. É um exercício que nós vamos para a palavra de Deus e clamamos, Senhor, ilumina a minha mente. Sem o Senhor eu não consigo entender. Não adianta o melhor pregador, o melhor professor, o melhor comentário, se o Senhor não invadir a minha mente, o meu coração, a minha vida, eu não consigo entender a Tua palavra. O Senhor não vê como a gente vê. Então peça a Deus para que Ele mostre para você como Ele vê. Segunda forma que eu queria encerrar hoje: busque líderes que sigam fielmente a palavra de Deus. Se entregue à liderança deles. Caminhe com eles, honre a vida deles, corrija, confronte eles, quando eles estão, de alguma forma, errando naquilo que tem que fazer. Mas veja, o que a palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 13, versículo 7, lembre-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus, pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam seu exemplo na fé. Nós não temos sacerdotes. Não existe sacerdote na igreja do Deus vivo. Sacerdote somos então todos nós para o povo que está lá fora. Então todos nós agora somos desafiados a seguir a liderança de pessoas, mas não como se eles fossem nossos representantes. Eles são o nosso modelo, é diferente. Sigam o exemplo de seus líderes.
Versículo 17 do capítulo 13 de Hebreus completa, dizendo assim: obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma e sobre isso prestarão contas. É sobre isso que os pastores de verdade dedicam a sua vida de segunda a segunda. Orar pelas pessoas, se preocupar se elas estão entendendo a palavra de Deus, caminhar com elas, entenderem os seus sonhos, os seus dilemas e tentarem mostrar caminhos. Então não caminhe com um pastor que parece um comerciante da fé, não entregue a sua vida a isso, porque o que Deus tem para nós é líderes que querem nos apresentar a palavra dele. Terceira coisa que eu queria concluir: seja uma pessoa que use todas as suas habilidades entregues por Deus a você, todas as oportunidades abertas para a sua vida por Deus. Use tudo isso para sinalizar o reino de Deus, a graça de Deus. Pare de contabilizar quanto que você tem que dar e comece a perguntar para Deus quanto Ele quer que você dê do seu tempo, do seu dinheiro, quanto que Ele quer que te mude, porque Ele quer mudar tudo na sua vida, mas Ele quer começar de algum lugar. Talvez a sua relação com a sua esposa, talvez a sua relação com o seu esposo, talvez o seu comportamento como profissional. Quantos goianos, quantos brasileiros não têm excelência profissional, se comportam como se não estivessem servindo a Deus em seus trabalhos, em suas profissões. Mas a palavra de Deus nos diz que nós servimos a Deus com as nossas vocações. Então, use tudo que Deus deu para você e seja um testemunho vivo da presença dEle aonde você está. Quem sabe Ele vai tirar você da onde você está e te levar para um próximo projeto, para um próximo emprego, para uma próxima empresa. Não sei, Ele pode fazer isso. Mas Ele pode também não fazer. Ele pode também não fazer. Irmãos nossos na China, décadas atrás, o comunismo entra. Não esse comunismo Nutella, que quer dizer para nós que tudo está bem, que tudo é a mesma coisa, que é só uma questão de mudar maquiagem aqui e ali, mas o comunismo que chega e matam as tradições de todos os países onde eles entram, matam todas as religiões e religiosos, que chega e destrói com as liberdades, que chega e destrói com as famílias e coloca isso como projeto de governo, em maior ou em menor medida. Esse comunismo entrou na China em 49, no poder, e ele colocou diante de si alguns missionários, um casal, a família Stan, foi colocada junto com seus filhinhos, casal de missionários americanos, e foi dado para eles a opção: quem é que vocês querem agora? Se vocês negarem a Jesus, negarem o Evangelho, negarem a vida de vocês, nós vamos deportar vocês e vocês voltam vivos para o país de vocês. Se não, nós vamos matar os seus filhos degolados e na sequência vocês. O que você faria? Qual seria a sua decisão? Nem sempre os espaços e oportunidades que Deus abre para nós vão ser sem sacrifício. Mas Deus coloca cada um de nós aonde nós estamos, para sim testemunharmos dEle, mesmo que isso nos custe muito. No caso desse casal e dos filhos deles, custou a vida deles. Custou a vida deles. Veja, o grande inimigo deles não era o comunismo. Não se engane, o comunismo é terrível, mas não era o comunismo. O grande inimigo deles era o mundo, era o diabo, mas em grande medida a própria carne deles. Nosso, talvez, maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. A dificuldade que nós temos de entregar tudo o que temos para Deus usar, de arriscarmos tudo na mesa para que Deus tome e faça uso do jeito que Ele quer. Eu queria terminar hoje convidando você para junto comigo, para a gente se colocar diante de Deus e clamar a Ele, que Ele mostre a sua vontade e que Ele use a gente, cada um de nós,
de várias formas aonde nós estamos, mas de uma forma bastante especial e específica. Eu queria convidar aqueles que estão doentes fisicamente, emocionalmente, para virem até a frente. E nós vamos orar, todos nós vamos orar pela vida deles e vamos clamar: Senhor, nos usa como servos fiéis agora para orarmos por essas pessoas e cure a vida delas. Eu queria chamar o Mateus, ele vai fazer uma cirurgia essa semana dos olhos. Eu queria chamar a Dona Maria aqui na frente, ela está com câncer. Quem mais quer vir aqui na frente? Venha, Mateus, Samara, Dona Maria. Quem está com problemas de saúde? Pode. Se você quiser representar alguém, venha aqui na frente. Vamos orar por essas pessoas. Eu queria terminar esse sermão hoje com todos nós agora assumindo uma posição diante de Deus, que nós vamos lutar pelos nossos irmãos, orar por eles. Levante comigo, vamos ficar em pé. Coloque a sua mão agora voltada para esses irmãos aqui na frente. Queria convidar o Mateus, o Antônio, o Gabriel, o Washington, para vir aqui na frente, Zeca. Tiago termina o seu livro dizendo: há alguém doente na igreja, procure os presbíteros da igreja. Eu queria convidar os presbíteros para a gente orar para todos aqueles que estão doentes. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, nós clamamos agora, ó Pai, que o Senhor venha derramar o Teu poder curador agora na vida do Mateus, da Samara, da Evelyn, da pessoa que a Mônica está representando. Ó Deus, na vida de cada um dos que estão aqui agora, Senhor Deus. Dona Fátima, representada pela Débora, Caio, Davi, Carla. Senhor Deus, nós colocamos a vida da Samanta, ó Deus, da Dona Maria, da Surama. Senhor Deus, colocamos a vida de cada um deles, ó Pai. Ó Deus, se há mais alguém doente aqui, ó Deus, na Tua igreja, ó Deus, nas nossas famílias, ó Deus, nós clamamos que o Senhor venha derramar a Tua cura física, ó Pai. Deus, nós queremos ver o Teu milagre acontecendo essa semana na vida dessas pessoas, ó Pai. Ó Deus, venha tocar a vida daqueles que estão também emocionalmente, ó Deus, quebrados. Ó Deus, nem sempre é cura física, mas nós clamamos, ó Deus, o Senhor venha trazer a Tua cura, expulse agora todo demônio, toda ação demoníaca, toda seta de Satanás, ó Pai. Que nada venha derrubar a vida desses nossos irmãos, ó Deus. Venha tocar as nossas famílias aqui, ó Deus, de todos que estão aqui, em nome de Jesus. Deus, nós colocamos diante de Ti também, ó Pai, cada uma das famílias aqui representadas, de cada uma das famílias dos membros dessa igreja, das pessoas que têm vindo aqui, ó Pai. Quais são os problemas que eles estão enfrentando? Que o Senhor possa invadir a vida deles e mostrar a Tua vontade. Invada a vida deles, ó Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos agora, ó Pai, também, em especial, a cura da nossa alma, Senhor Deus. Cura o nosso coração, converta a nossa vida. Traga arrependimento verdadeiro àqueles que ainda não se comprometeram contigo, não entregaram tudo, não se arrependeram de cada pecado. Traga agora, Deus, a conversão profunda e verdadeira a cada coração aqui agora, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor Deus. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.